A paz do Senhor, queridos de Jesus, vamos dar continuidade ao nosso desafio de um capítulo por dia. E hoje nós estamos em Lucas capítulo 19. Zaqueu publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu num sicômoro e a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que o viram ficaram murmurando, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A parábola das 10 minas. Ouvindo estas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia se manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhe 10 minas, disse-lhe: negocie até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviou após de uma embaixada, dizendo: não queremos que este reino sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quando tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. E este servo disse, e o Senhor lhe disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é um homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o seu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que todo o que tem será dado ainda mais, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Mas quanto a estes seus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre ele, tragam-no aqui e o matem na minha presença. Jesus entra em Jerusalém. E depois de dizer isso, Jesus prosseguiu a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo: vão até a aldeia que fica ali adiante, ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Prendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão desprendendo, responda assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhe tinha dito. Quando eles estavam saltando o jumentinho, os donos dos animais disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus, pondo as suas capas sobre os animais, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória às maiores alturas. Alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu:
Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus chora ao ver Jerusalém. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que preciso para conseguir a paz. Mas isso está agora oculto aos seus olhos, pois virá um dia em que os seus inimigos cercarão vocês de trincheira e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram o tempo em que Deus veio visitá-lo. Eu profetizo sobre a sua vida e sobre a minha vida, que mesmo nos dias mais difíceis, nós reconheceremos a glória de Deus. Que mesmo nos dias em que nós não estamos com tanta vontade de ler a palavra, nós leremos para que sejamos alimentados por ela. Eu profetizo sobre a sua vida, que nós nos alegraremos como esses aqui, que estavam alegres pelos muitos milagres que o Senhor fez. E porque Ele ainda fará muitos milagres na minha vida e na sua vida também. Que possamos ter essa alegria. E que nós possamos ser como Zaqueu. Que mesmo que os outros estejam nos julgando, falando do nosso pecado, falando daquilo que a gente não conseguiu deixar, nós vamos continuar buscando o Senhor. Amém?